madrugada, estudar, melhor horário? O que melhor nos adequar, né? Por quê? Às vezes, a madrugada é o melhor momento para estudar. Isso depende, né? Mas vamos lá, vocês são jovens, estão estudando todo mundo de manhã, né? Que é melhor para aproveitar o dia, certo? Vamos, galerinha, fazer uma revisão suave. No dia 2/6, haverá o simulado para vocês. Então, eu sei que vocês já sabem mais ou menos quais são, mais ou menos não, sei que vocês já receberam, certamente, creio, né? Os capítulos do simulado para a P4. P4 é a que tem redação, que também tem português, que está junto com a minha matéria, certo? Produção textual. Então, eu resolvi hoje, uma semana antes do simulado, fazer a revisão de algumas matérias que possivelmente podem cair, certo? Na área de produção e até mesmo na parte de interpretação textual, certo, galera? Vamos para a revisão? Olha só, até coloquei, né? Revisão do simulado. Vamos lá. Nós trabalhamos alguns gêneros textuais. Os básicos, né? Porque esses gêneros textuais, eles vieram lá da Grécia, tá? Os básicos, assim, colocados, os gêneros textuais são 3 básicos. Que fique bem guardado. Os 3 básicos. Porque mais adiante nós veremos, e até mesmo já estamos estudando, outros gêneros, mas mais à frente estudaremos outros tipos de gênero, ok? E como eu sei, já viram, eu também tenho a certeza, o gênero lírico, que é um básico, o narrativo, como assistimos e lemos, né, direto, é aula direto, na sala e fora da sala, e com vocês em casa, né? Dramático, certo? Olha, certo do dramático, por que será? Por que o dramático, né? Por que eu estou falando dessa forma do dramático? Será que tem algum motivo? Acho que você sabe, né? Olha só, o lírico. Quando você pensa no gênero lírico, você pensa também no eu lírico. Quem é o eu lírico? É aquele que fala em um poema, é aquele que fala em uma poesia, certo? É a voz que ali é apresentada, correto? É a voz que exprime seus sentimentos, as belezas, as tristezas, as felicidades, qualquer que seja o seu sentimento, qualquer que seja naquele momento algo que a faça feliz, estar em algum lugar, ler algo que lhe faz bem, ver alguém que também o faça bem, estar em determinado momento com determinadas pessoas em um diverso lugar, são momentos, certo? Pois bem, veja só, momentos de felicidade, vamos colocar assim, né? O eu lírico, ele é o gênero mais sentimental, correto? Vamos colocar também dessa maneira. É onde eu tenho bastante poesia. Ou será que são poemas? Daqui a pouco vamos saber a diferença entre poesia e poema, certo? Só quero passar isso aqui rapidinho. Então, veja, no gênero lírico eu tenho mais afetividade. Quando eu tenho gênero narrativo, o que tem gênero narrativo é aquele que está sempre contando algo, conta um conto, conta uma história, é aquele que narra e você tem sempre que lembrar dos narradores. Tem narrador personagem, tem narrador observador, tem o narrador onisciente, vocês com certeza devem lembrar, porque eu falo muito para isso não cair no esquecimento. Mas vocês devem também se perguntar por que eu falo tanto. Porque eu tenho que falar. Outro, porque você precisa guardar e utilizar na sua interpretação. Você precisa identificar os seus narradores na hora de fazer a leitura e interpretar todo e qualquer texto. Isso é primordial, certo? Aí, eu coloquei também, estou passando rápido, que é só uma rápida revisão, certo? Então, lírico, eu tenho a parte sentimental, vamos colocar assim, eu sei que vocês têm isso em maior conteúdo na sua apostila, correto?
O texto narrativo é aquele que sai contando as histórias. Nós temos contos, nós temos crônicas. Crônica, o que é crônica mesmo? Ah, é aquela que relata o cotidiano, o dia a dia. Nós temos o mundo mágico, nós temos o mundo fantástico, nós temos a narrativa policial, nós temos a narrativa do detetive, nós temos a narrativa de mistério, nós temos várias narrativas, certo? O texto narrativo eu tenho diversos. E o texto dramático? Quando eu falei dramático, por que será? Porque o texto dramático, até a minha aula de dramatização, né, a leitura dramatizada, ela foi curta. Por quê? Seria necessário que eu estivesse com outras pessoas, de preferência vocês, para criarmos várias esquetes, para poder montar, né, para juntos montarmos o quê? Várias histórias diferentes e assim poder dramatizar. Cada um escolheria, eu já tinha tudo pré-montado, né, escolheria determinado tema, iria com este tema criar suas personagens com os seus grupos. Por quê? A dramatização é a arte de encenar. A dramatização não é contar história. Às vezes na dramatização você tem a presença sim de narrador, mas isso não é sempre. Até porque, vamos lá, se alguém aqui gosta de teatro, né? No teatro às vezes tem o narrador, mas às vezes também não tem. Tem somente personagens que já entram no seu cenário, certo? Entram no seu cenário e lá criam suas histórias. Contam suas histórias, dramatizam suas histórias, se é uma história dramática, se é simplesmente um monólogo, se é qualquer que seja a sua história, ela será ali contada de forma dramatizada. Terá de fundo o cenário escolhido de acordo com o texto a ser dramatizado. Se, por exemplo, eu adoro filmes épicos. Filmes épicos têm sempre deuses. Olha, para quem sabe e lembra, nomes dos cachorros eu sempre busco nomes de deuses. É Zeus, Atena, Thor. Sempre tenho nomes, Apolo. Sempre, mas é semideus. Também vale. Então veja, eu adoro filmes de deuses. Eu adoro esse mundo fantástico. Assim como também, fugindo da parte do épico, entrando na parte da história mágica, vamos colocar assim, eu gosto da parte do Harry Potter. Harry Potter, eu saio do mundo real e vivo o mundo fantástico. Por quê? Ali tem a fantasia, ali tem bruxinhos, né? Ali tem mágicos, ali tem diversas histórias, tem o bem, tem o mal, tem o protagonista, tem os antagonistas, lembram disso? Eu estou revisando para o simulado. Então, protagonista, quem é ele? Protagonista é o personagem ou um dos personagens principais da história, correto? E o antagonista quem é? O antagonista é aquele que vai contra as ideias do protagonista. Mas a minha história é uma história de mistério. Legal. Quem será a pessoa ou o caso a ser desvendado? Você vai criar o seu clima de suspense, do mistério para o suspense. Se você está criando uma história de Frankenstein, ou você está criando uma história com vampiros, não, mas você não quer vampiros, você quer lobisomens, ou você quer os dois, lobisomens e vampiros. Quem será o protagonista? Quem será o antagonista? Vai depender de quem escreve a história. Então, tem-se que levar em conta quem você quer como personagens principais. Como personagens principais. A partir daí, você terá o seu protagonista, a história irá girar em torno destes e em torno desta história haverá sempre, tem na história, antagonista. E além do antagonista, também existe os personagens secundários, também chamados de coadjuvante. Então, veja só, qual o papel desses personagens? Simplesmente compor a história. Se você parar para analisar, Harry Potter tem lá o Harry, Hermione, tem aquele ruivinho que eu esqueci o nome dele agora. São três principais, né? Estão sempre juntos, correto?
estão sempre juntos, mas o principal mesmo é Harry Potter. Mas os três estão sempre juntos. Mas se você pensar na escola, lá, né, dos mágicos, dos bichinhos, não tem só os três alunos, tem diversos alunos para compor salas, para ver aquelas escadas em movimento. Tudo você tem outros personagens que quase não falam, quando falam, falam um pouco, ou quando falam, falam através de expressão facial, trabalham com gestos, mas daqui a pouco desaparecem. Tem aquele momento para depois sumir, certo? Porque não faz muita diferença aquela pessoa na história. O mesmo acontece nos livros, porque fala, por exemplo, que determinada personagem está cercada de amigas, mas não fala de cada amiga não está falando. Então, veja, tem vários personagens em todas as histórias, e estas que não falam, porém participam para compô-la, é chamada de coadjuvante ou secundárias, certo? Então, eu tenho protagonista, antagonista. Eu posso ter um filme ou um livro falando sobre, como eu gosto, vampiros. Eu gosto dos filmes de vampiros, né? Então, pois bem, estou pensando porque tem a parte de terror também na história, né? Então, tem narrativa de terror. Aí, vamos lá, eu quero o filme do vampiro. Quando eu penso no filme de vampiro, o vampiro, ele é o protagonista da história, certo? E quem está à sua volta será? Dependendo de quem seja, vai ter o antagonista que vai tentar com certeza perseguir o vampiro. E em torno da história inteira haverá quem? Personagens secundários ou coadjuvantes, ok? Não esquecendo, narradores, não posso deixar de lembrar, narrador personagem, ele conta a história e ele participa da história. Narrador, observador, só conta aquilo que é visível aos olhos. E o onisciente, ele conta o visível e o invisível, porque ele consegue e sabe tudo, até mesmo do psicológico do personagem. Entendido? Então, passei por gêneros, os básicos, certo? O drama, como eu já coloquei, encenação, como eu coloquei a vocês também. Dar uma aula para dramatizar sem ter personagens não funciona. E ficar fazendo aqui, eu sozinha, dramatizar, nossa, eu vou passar algumas horas fazendo essa montagem de uma aula toda, né? Então, eu tento eu mesma, durante a aula, encenar a minha própria aula. Entendido? Vamos lá. Poesia e poema. Qual é a diferença? Muita gente não sabe qual a diferença. Acham que é tudo igual. Não é, não. Sabe por quê? Porque a poesia, ela não tem uma estrutura exata. A poesia, ela exalta, ela cria. Olha só o que eu escrevi para vocês, para ficar bem fácil. Significa produção artística, a poesia. Ou ainda, criar e fazer. Todos fazemos poesia, certo? Quando eu era da idade de vocês, quando eu era adolescente, eu tinha um caderno de poesias. Por quê? Eu ficava criando os meus pequenos poemas, minhas pequenas estrofes com os versos, mas assim, o que eu estava sentindo eu pegava lá e escrevia. E eu gostava de brincar com a rima, então eu escrevia, simplesmente. O que eu vi de bonito, eu passei por um lugar, achei lindo aquilo, vou lá e escrevo. Então, é você criar, é você admirar e escrever sobre aquilo. Isso é uma poesia, certo? Essa, portanto, a poesia, essa é um pronome que está retomando o meu ponto principal, que é poesia, tá? O pronome usa para retomada também, e muito, para não haver repetição. Lembra que eu peço para trocar por pronome? Essa, portanto, está presente não apenas em poemas, mas também os objetos, paisagens, hein? E outras formas de expressão. Vocês lembram que eu mostrei
a vocês uma paisagem de um quadro meu, onde tem 4 cavalos. E vocês lembram também que eu li uma poesia sobre 4 cavalos? A diferença é que os 4 cavalos do meu quadro, eles estão correndo na água, e os outros 4 cavalos que estão na poesia do livro, eles estão voando, mas que em determinados momentos são muito parecidos. Adorei quando isso aconteceu. Então, olha, eu posso criar uma poesia com os 4 cavalos. Os meus do quadro, eles estão, como coloquei, correndo na água. Mas se fizer um comparativo desta poesia dos 4 cavalos correndo, destes mesmos 4 cavalos voando, a crina do cavalo que é apresentada no texto, que os cavalos que eu coloquei também têm, que ambos parecem ser cavalos selvagens. E eu adorei aquele poema. Eu vou apresentar daqui a pouco isso para vocês relembrarem, tá? Então veja, a poesia, ela pode ser feita com uma paisagem. Eu tenho um quadro. Neste quadro eu posso criar uma poesia. 2, 4 cavalos, por acaso, uma poesia foi criada, certo? Então tem várias formas de expressão. Isso é poesia. Eu vou chegar no poema. Ainda estamos na poesia. As poesias são caracterizadas pela utilização de recursos para expressar a linguagem de forma especial e diferente do normal, e provoca diversos efeitos de sentido naqueles que recebem a mensagem. Eu sempre falei para vocês do meu quadro, e repito, gosto mesmo. Eu, quando estou muito estressada, eu gosto de olhar para aqueles 4 cavalos correndo. Vocês estão querendo saber quem é, né? Vou mostrar para vocês. Só um instantinho que eu já volto. Estou de volta. Olha lá. Estou de volta. Olha lá. Que eu falei dos 4 cavalos. Veja bem. Eu falei para vocês que a poesia, ela pode ser criada através de imagens. Está lá no quadro, né? Está no quadro branco. Paisagens. Objeto. O quadro é um objeto. Se eu quiser e eu imaginar que eu estou neste lugar, eu posso fazer uma poesia voltada a esta paisagem, certo? E tudo dependerá da forma como eu estou para expressar aquilo que eu sinto, que eu gosto, que eu acho belo, para colocar no texto poético. Aí vamos lá. Eu também falei que a poesia, ela gosta muito do belo, né? Os meus 4 cavalos estão aqui. Eles estão correndo na água, certo? Como eu falo sempre, olha, eu tenho o céu aqui no tanto ponto nublado, eles têm um jeito assim, são bonitos, são fortes, né? E, pelo menos eu acho, fortes, né? São cavalos, no meu ponto de vista, são cavalos selvagens. Eu tenho uma queda de água aqui que deve ser maravilhosa, vista de muito perto. Tem um branco, tem um castanho mais escuro, tem um cinza e eu tenho um castanho claro. O céu, ele tem, dependendo de como você esteja, você pode imaginar um céu muito cinzento, vai cair uma chuva, algo vai acontecer e eles estão fugindo, ou aqui embaixo tem um lugar maravilhoso, mas o tempo está fechando. Então veja só, você tem como trabalhar uma poesia aqui. E eu falei também no início da aula da poesia que você pode pegar e transformar, assim como coloquei para vocês uma poesia lida por mim no nosso primeiro vídeo, falando sobre poesia, que o nome é Os 4 Ventos. Olha só aqui. Os 4 Ventos é da Henriqueta Lisboa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes. Em cada estrofe, que é cada conjunto deste,
eu tenho 1, 2, 3, 4 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Na outra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu tenho 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes e um verso isolado. E o título desse poema, dessa poesia, que a poesia está dentro de um poema, daqui a pouco nós vamos ver essa diferença, é a seguinte, olha só, Os Quatro Ventos, título, escritora Henriqueta Lisboa. Vento do norte, analisem junto com a imagem. Vento do norte, vento do sul, vento de leste, vento de oeste. 4 cavalos em pelo, 4 cavalos de longas crinas, de longas caudas, narinas sôfregas, bufando no ar. 4 cavalos que ninguém doma, 4 cavalos que vêm e vão, que não descansam, de asas e patas, como eu estou na aula, varrendo os céus. Cavalos sem dono, cavalos sem pátria, cavalos ciganos, sem lei nem rei. 4 cavalos em pelo. Pois vejam, como eu coloquei, a diferença que vejo nesta poesia da Henriqueta Lisboa é que os cavalos dela estão voando e os meus estão correndo. Não dá para ver a cauda, mas acredito que vocês devam imaginar, mediante a imagem deles, que eles estão bem tratados, certo? A crina bem longa. Olha só como eles respiram sofregamente e olha as narinas dele como estão muito parecidas com a da poesia da Henriqueta, certo? A propósito, eu não sei se vocês ainda têm, mas esse livro está no varal de poesia, tá? Esse aqui, olha. Vocês já leram este livro na escola. Eu gostei tanto, né? Então, veja, quando você está trabalhando com a poesia, você trabalha a partir de um objeto. Olha meu quadro. Se eu estivesse lá, seria a partir da paisagem, correto? Eu gostei desta paisagem, certo? E também tem outras formas que você poderá se expressar, como eu coloquei, por você gostar. Entendido? Aí vamos lá. Ainda na poesia, você tem a escrita, você tem emoções, as emoções transpassam aos leitores. Esse é o sentido da poesia, passar aquilo que é belo, aquilo que se sente, certo? E os recursos? Recursos? Tem recurso? Tem. Recursos sonoros, tem ritmo. Vocês viram como eu fiz a leitura? 4 cavalos. E fui falando dos cavalos, né? A rima. Ih, será que tem rima aqui? Vamos lá? Olha, tem rima, olha bem. Vento do norte, vento do sul. Vento do leste, vento do oeste. Opa, tem oeste no final, olha. 4 cavalos em pelo, 4 cavalos de longas crinas, de longas caudas. Olha só, narinas sôfregas, bufando no ar. Veja, eu tenho as, eu tenho o finalzinho fechando com as. Narinas sôfregas, certo? Pois bem, então eu tenho a rima, a interpretação. Como eu fiz a leitura e faço sempre, o nome é Os Quatro Ventos. Vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento de oeste. 4 cavalos em pelo, 4 cavalos de longas crinas, de longas caudas, narinas sôfregas, bufando no ar. Veja como é feita a leitura. Daria para fazer uma encenação, né? Acho que até estou fazendo um pouquinho de dramatização, hein? Dando seguimento, uso da linguagem para sugerir imagens, né? Uso da linguagem? Estou escrevendo, né? Como as metáforas. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem para fazer comparação sem conectivo comparativo. O que é o conectivo comparativo?
tão, como, tão, quanto, como. Por exemplo, se eu falo, eu gosto muito de fazer esse exemplo do livro da Iracema, de José de Alencar, né? Iracema, lábios de mel. Iracema é o nome de uma índia. Lábios de mel. Está dizendo que Iracema tem lábios de mel. Mas em nenhum momento tem Iracema tem lábios tão doces quanto o mel. Tão quanto, não tem como. Não como mel, tem doces como mel. Também não tem. Certo? Então, é uma comparação dos lábios da Iracema com o mel. Só que ela não tem essas palavras para poder apresentar conexão, que é conectivo, que faz a conexão, né? Mostrando que tem uma comparação, certo? Porque tem a figura de linguagem metáfora e tem a figura de linguagem comparação, que possui os conectivos. E as personificações. Personificação porque você transforma determina algo, colocar assim, tá? Em pessoa, em o que a pessoa faz. Entendido? Eu gosto de trabalhar muito isso quando falamos sobre a Bela e a Fera. A Bela e a Fera tem muita personificação. A xicrinha, o bule, não é? Tem lá o relógio, tem bastante de personificação. Uma xicrinha é uma criança, mas até você descobrir, até chegar ao final do filme, quando o encanto é quebrado, você não sabe que tem essa criança. Entendido? Por exemplo. Aí vamos lá, para o lado de cá. Poema. Agora vamos ver o que é um poema. São também poesias. Sim, são poesias. Mas usam a palavra como matéria-prima. Trata-se de obras em versos, composições poéticas ou ainda refere-se à arte de retratar no papel a poesia. Estruturados em estrofes e versos, como eu mostrei aqui, certo? Aí eu coloquei assim, entenda o que são estrofes e versos. Eu coloquei para vocês visualizarem aqui no quadro, branco. Cai não, né? Uma estrofe. Botei uma estrofe com 4 versos. Cada linha aqui representa um verso. Essa é a diferença de um texto em prosa. Eu coloquei o título aqui. Aqui eu tenho o título Os 4 ventos. Não é isso? Os 4 ventos. Então, eu apresentei para vocês até de mais perto, olha só, por acaso eu tenho as estrofes que contei para que vocês vissem, título, nome de quem escreveu, as estrofes estão aqui e cada linha que aqui está presente é chamado de verso. A diferença entre um texto em prosa e um texto poético é que o texto poético, ele possui estrofes e versos. Um texto em prosa, qualquer que seja ele, cada linha será uma linha que irá compor um parágrafo. Por exemplo, posso dizer que eu tenho aqui um texto em prosa. Se isso aqui fosse, vamos supor, uma história, eu tenho aqui um parágrafo. É só para exemplificar. Eu não tenho a composição de versos, certo? A propósito, chamar a atenção porque quem olhar o meu quadro vai ficar, o que é isso que ela fez? Eu deixei propositalmente. Aqui, eu coloquei trata-se. A separação do trata-se, trata, hífen. Embaixo eu coloquei hífen de novo e o ser. Por quê? É uma palavra hifenizada e ela não coube ali. Como eu gosto das margens alinhadas, eu tento alinhar tudo no quadro, sem linha, né? Então, o que acontece? Quando você separa a sílaba de palavra que tenha hífen e não cabe, como foi o caso ali, trata-se, que não é trata-se com 2 S's, ok? Então, você fecha a linha com o hífen e a palavra que vem hifenizada posterior, né, depois da palavra que você colocou ali, no caso, trata, repete o hífen aqui e coloca, isso é certíssimo, tá?
Já fica a dica para vocês escreverem mais certinho ainda, tá? Não precisa ficar dando espaço, apertando. Olha só, tem como separar. Então, gente, olha só. Diferença entre poema e poesia. Você tem um texto poético. O gênero é poético, né? É? É, né? Não é, é poesia? É um poético. Mas olha só. Qual a diferença? A poesia está dentro de um poema. Um poema, ele é composto pela poesia. A diferença é a sua estrutura. A matéria-prima do poema são as palavras. Essas palavras, por exemplo, eu aqui apresentei para vocês a poesia que apresentei e achei similar de um quadro com 4 cavalos a uma poesia escrita por Henriqueta Lisboa. Ela provavelmente viu ou imaginou 4 cavalos voando, como eu tenho os 4 galopando na água, certo? E criou a sua poesia. Ou eu posso falar que é um poema. Se ela criou a partir de uma imagem, preste atenção, se ela criou a partir de uma imagem, de algo que ela visualizou, imaginou e dali surgiu o seu texto, é uma poesia. No entanto, por quê? Porque ela imaginou. Como eu imaginei e comparei o texto, os 4 ventos, com o meu quadro dos 4 cavalos, certo? Agora, o poema, ele não tem matéria-prima nenhuma com objeto, ele não tem matéria-prima nenhuma com paisagens. O poema, a sua matéria-prima é a palavra, certo? Essa imagem não tem, é somente a palavra. A pessoa está naquele momento e coloca o seu lírico, o eu lírico para escrever. Coloca os seus sentimentos ou sentimentos de alguém que ele viu e resolveu colocar em papel, colocar de forma escrita. É a palavra, não é a visualização de algo que é belo, que é maravilhoso. O poema é composto pela poesia, é claro. Aqui eu tenho poesia, tanto é que aqui eu coloco retratar no papel a poesia, mas sua matéria-prima é a palavra. Aqui eu tenho a criação, o fazer, que é a imaginação. Aqui ele trabalha com objetos, com paisagens. Ali a matéria é a escrita, é a palavra, certo? E ele sempre vem, a estrutura dele é sempre marcada, o poema vem sempre marcado pelas estrofes e pelos versos, como eu coloquei ali para vocês. Falei com vocês dos gêneros, certo? E olha, espero que façam um excelente simulado. Fiz uma pequena revisãozinha sobre um tema que eu gosto de conversar. Ótimo simulado, guardem o que eu falei, lembrem para depois vocês acertarem a questão. Até a próxima!